que normalmente, né? Então, uma boa tarde a todos, né? Sejam novamente bem-vindos, né? Vamos dar continuidade ao que a gente viu na aula de ontem. Até aqui, caso alguém não, né, conseguiu participar da aula de ontem, eu trouxe um resumão do que a gente viu. Primeiramente, eu mostrei como funciona toda essa parte da mineração de processos, né? Então, tudo parte, né, de um log de eventos, né? A partir desse log de eventos que é extraído lá de sistemas de informação do mundo real, ocorrem os processos da mineração de processo em si, né, onde a gente aplica as tarefas de descoberta, conformidade, predição, recomendação, otimização, né, dependendo o cenário que a gente quer. E a partir disso, né, a gente vai fornecer essa informação final lá para um gestor, para algum especialista, e ele vai analisar se aquilo vai agregar valor ou não, né, naquele exato momento do negócio dele. Então, aqui uma visão mais geral, né, mas como eu já tinha citado, né, quando a gente vai estudar a mineração de processo, por mais que tenha muita evolução em cima do que está aqui já, a gente vai percorrendo essas etapas. Também mostrei para vocês um resumo rápido, né, de como está a área de publicações dentro de mineração de processos. Então, vocês viram que desde 2002, né, para frente, né, houve um aumento grande na área, né, da mineração de processo em si. Isso está muito relacionado a outro nome que eu já citei para vocês, né, que é o Van der Ausch, né, então o Van der Ausch é considerado o pai da mineração de processos. Eu até mostrei para vocês, né, uma divisão de artigos, né, uma numeração de artigos ali, onde ele tem uma grande quantidade de artigos dentro da mineração de processos. Tinha até um número, mas eu não sei atualizado, mas sei lá, de todos os artigos da mineração de processos, né, artigos relevantes, o nome dele estava lá em 20% desses artigos, 20% e 30%, né? Então, é uma quantidade de publicação bem relevante, né, para uma área específica. E no final da aula, eu falei um pouquinho das ferramentas para vocês, né? Eu falei da Promor, da Disco e Celonis, né, que são ferramentas internacionais, e falei um pouquinho da Upflux, que é a primeira ferramenta nacional da mineração de processos. Eu até pedi, não sei se vocês já fizeram isso ou não, mas caso vocês não tenham feito, né, vou reforçar o pedido, né, se vocês puderem entrar lá na Promor e com o e-mail acadêmico de vocês solicitar uma licença, demora em torno ali de 1 dia, 2 dias no máximo, né, para sair a aprovação dessa licença. Daí, a partir disso, né, vocês vão conseguir fazer a exploração, né, dos logs de evento que vocês escolherem, também vai contribuir aí nos projetos de vocês. Ou dá para ir para a Promor, ou vocês podem ir para a Upflux, né, são os dois caminhos mais rápidos ali, o processo é mais rápido para vocês conseguirem essa licença. Tanto a Disco como a Celonis são ferramentas muito boas também, né, porém, tem que ter um convênio com a instituição, né? Então demora um pouquinho mais esse processo, né? Então eu indico vocês a Promor ou Upflux nesse momento, né? Para vocês já conseguirem trabalhar com mineração de processo. E para quem, né, tem mais afinidade, que gosta da parte de desenvolvimento, né, pode trabalhar direto com o Py4Py, né? Aqui é tudo feito em Python, né, um pacote feito em Python. Existem diversos métodos dentro dele, diversas funções que vocês podem utilizar, né, para trabalhar com mineração de processos. Então, quase tudo que tem nessas ferramentas comerciais, né, você vai acabar encontrando no Py4Py. Claro que, né, não no mesmo nível de detalhe, principalmente na parte da saída, né, onde eu vou ter um modelo de processo um pouco mais bonito ali, porque é o que eu vou mandar para o meu gestor, porém, nada impede que vocês façam análise, né, com a mesma eficácia, né, que fariam lá nas ferramentas pagas, né. Então, para quem, né, gosta um pouquinho mais da parte de desenvolvimento, né, pode se aventurar no Py4Py lá, a documentação é bem completa, a comunidade ali, eles acabam também auxiliando caso você precise de alguma coisa. E como eu tinha comentado com vocês, né, na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto, né, então na aula de ontem foi uma visão geral da mineração de processos, eu até depois que finalizou, né, dei uma refletida sobre o assunto e foi importante, né, porque essa visão geral é o pontapé, né, eu até tirei um tempinho ali para ler os comentários de vocês, né, até algumas pessoas, né, citaram ali que acabou, né, dando alguns insights, né, de poder ou aplicar lá ou aplicar na pesquisa, né, e a ideia da disciplina é essa mesmo, né, vocês conhecerem uma nova ferramenta,
né, uma nova técnica e conseguir, né, aplicar para o trabalho de vocês, né, tanto na parte profissional, né, onde vocês exercem aí a profissão de vocês, quanto na parte acadêmica. Então, né, continuando o nosso assunto, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre log de eventos, né? Então, como eu já mostrei nessa imagem aqui, né, então o nosso log de eventos é a peça-chave, né? A mineração de processos só vai existir porque a gente pode minerar a partir desses logs de eventos. Então, é importante vocês terem uma base legal, né, para vocês entenderem como funciona, qual a ideia, o que, que é um log de eventos, né, o que, que diferencia esse log de eventos lá para uma base de dados tradicional. Né. Já vou adiantando, né, a ideia da aula de hoje não vai ser ensinar vocês a pegar uma base de dados, né, com os dados brutos lá e transformar nesse log de eventos, né, isso vocês vão encontrar diversos artigos que já fazem isso, né, que já auxiliam, né, nesse sentido, e também depende muito da base de dados que você tem, então, né, não tem como generalizar, pode ser que o sistema de informação que utilize meio que já foi preparada pensando em eventos, mas, né, pelo que a gente vê, em muitos casos não é isso que acontece, é mais preparado em dados, né, então vocês têm essa necessidade, né, de pegar aquela base de dados tradicional, analisar ela e a partir disso criar o log de eventos de vocês. Eu não sei se alguém quer falar alguma coisa. Não, então vamos continuar. Então tá, então falando um pouquinho do log de eventos, né, a primeira pergunta que vocês precisam fazer, isso, né, é indiferente quando vocês vão trabalhar lá com mineração de dados ou mineração de processos, né, que é o nosso conteúdo específico, é vocês, né, se perguntarem, né, o que queremos fazer, né, qual que é o nosso objetivo final. É isso que vai nortear, né, como que você vai trabalhar com esse log em si, né, como que você vai estruturar ele para daí, né, depois de aplicar todas as etapas necessárias, você ter lá o resultado final. Né? Então, a primeira pergunta, né, o que de fato aconteceu no passado? A gente quer saber isso, né? Como que a gente pode saber, né? Eu tenho esse questionamento, né? A descoberta do modelo, ela já mostra isso para mim, né? Porque eu tenho um log de eventos lá que, né, gerado no último ano, né, ali no ano de 2005, e eu não sabia o que estava acontecendo, né, nível de processo dentro da minha organização, e com esse log eu consigo descobrir, né, claro que vai um pouquinho além, né, não adianta só ter o modelo de processo gerado a partir da técnica, né, da mineração de processo, eu preciso também conseguir fazer a análise, né, mas como eu disse para vocês, boa parte dessas ferramentas, daí sim, principalmente as comerciais, elas já facilitam essa etapa, né? Porque elas também unem essa parte da mineração de processo com parte de ciência de dados, um pouquinho com a parte de BI ali, porque ela gera alguns dashboards, alguns KPIs que você consegue fazer a partir da mineração de processo em si, né? Então, as ferramentas já são pensadas, né, para o mercado. Mas a gente consegue responder, né? O que de fato aconteceu no passado. O porquê que isso aconteceu, né? A gente viu também que a partir da mineração do processo a gente pode descobrir gargalos, então a gente pode descobrir ali recursos, né, pessoas que estavam sobrecarregadas de serviço ou uma atividade que demorava muito tempo a ser feita, né, e isso impactava no processo, né, então é outra coisa que a gente pode chegar. O que então, né, pode ocorrer no futuro, né, aqui vou citar novamente uma colega de vocês que falou que quer trabalhar com essa questão de predição, então é outro ponto, se eu quero trabalhar com predição, né, como que eu vou fazer isso, né, como que eu vou organizar toda essa minha estrutura, né, para mim poder responder, né, essa questão, né, do que então pode ocorrer no futuro em si. E um adendo, né, para quem não é da área, né, e até para quem é da área, mas não está trabalhando diretamente com dados, pessoal, lembrem que a gente está falando de uma ciência que não é 100%, né? A gente vai estar se baseando, né, principalmente nessa questão do que então pode ocorrer no futuro, em comportamentos, né, em traços que ocorreram no passado e foram persistidos lá no log de eventos. Mas eu não posso garantir que tudo que era possível aconteceu e ficou persistido lá nesse log de eventos. Né? Então pode ser que eu faça uma predição, né, e não ocorra da maneira que a gente imagina. Por quê? Né? Porque talvez o meu log era pequeno, ou teve uma mudança ali na estrutura do negócio, né, e acabou impactando lá
na minha predição, né? É o mesmo princípio, né, que a gente tem lá da mineração de dados em si, né, da ciência de dados, para quem já trabalha com isso. Ainda, né, podemos responder algumas questões, né? Quando e por que organizações e pessoas desviam o curso do trabalho? Isso é bem interessante, né? Principalmente como a gente tem um modelo, né, mais visual, a gente consegue ver isso, né? Consegue apontar isso, né? Com uma análise mais detalhada, a gente consegue responder isso também. Como o processo pode ser mais bem controlado, né, já que a gente tem essa visão global do processo, e ainda, né, como o processo pode ser reprojetado para que seu desempenho melhore. É aquilo que eu disse para vocês, né, na nossa aula de ontem. Gerei o meu modelo, e estou pensando nessa questão de encontrar gargalos, né? Lembrem, né? A pergunta: o que nós queremos fazer? Eu quero encontrar gargalos no meu processo. Eu quero encontrar pontos falhos, né? Pontos que demoram muito. Eu sei que existe, mas eu não sei onde que está. A partir do momento que eu utilizo essas técnicas, ele vai gerar o meu modelo de processo, que vocês já viram, não é um BPM, né? Não está na anotação do BPMN, mas sim um DFG, uma rede Petri, né? O DFG, só para vocês, né, relembrarem, é o modelo que eu mostrei na ferramenta Disco para vocês, né? Então lembram que não tinha aqueles gateways, né? Ele passava direto entre as atividades, né? Mas beleza. Então, eu tenho esse questionamento, né? Então, eu quero encontrar esses gargalos, né? Vou usar a técnica adequada para isso. Gerei meu modelo de processo, ela vai apontar para mim, né? Ela costuma apontar com cores mais fortes, né? Aonde esse gargalo está acontecendo. Ou gargalo por estar recebendo muita atividade, ou gargalo de tempo, né? É a atividade que mais está consumindo tempo naquele processo em específico que eu estou analisando, né? A técnica em si, ela vai sugerir um ponto de melhora para você, assim, é mais a expertise do especialista. Poxa, eu sei que tem um gargalo ali, o que seria mais adequado, né? Ter mais um papel que faça essa mesma atividade, ou não adianta, às vezes aquele papel, né? Aquela pessoa responsável pelaquela atividade em específica, é aquela pessoa que ela não consegue produzir. Né, a pessoa que enrola, a pessoa que falta muito, a pessoa que, né, pode estar detestado ou está passando por algum problema, né? E o sistema não sabe disso, né? Não está apontando lá, né? Quando o processo não está apontando, ó, a pessoa X está com um problema ou está doente e por isso que o processo dela atrasa, a atividade dela atrasa, né? A única coisa, né, o sistema vai apontar, né? A mineração do processo vai apontar, ó, ali existe algum problema, né, ali a gente tem que corrigir. Então, sempre se perguntem, né, o que queremos fazer, o que a gente quer descobrir. Porque se vocês forem utilizar a mineração de processo ou qualquer outra técnica dentro da mineração de dados, dentro da ciência de dados, sem tentar ter esse problema, né, essa pergunta do problema em si, você não vai ter um direcionamento, você não vai saber como tratar essa tua base, você não vai saber o teu log, né? Você não vai saber o que processo precisa estar lá dentro, né? Então, tem algo, eu ia até falar isso nos próximos slides, né? Mas tem algo que a gente sempre debate, que 80% do tempo, né, quando a gente vai fazer algo relacionado a dados, é no próprio tratamento dos dados em si, né? Então, é algo que a gente está muito relacionado à pergunta inicial também, né? Então, isso vai influenciar aqueles 80% do tempo que você vai deixar para fazer aquele tratamento do log em si. Então, ainda, né, a mineração de processos, nós queremos analisar os dados de eventos a partir de uma perspectiva orientada a processos. Ó, aqui é chave, pode ser um pouquinho complicado, né, no começo, principalmente se a pessoa está muito acostumada com mineração de dados ou com ciência de dados. Os dados na mineração de processo a gente vai utilizar, mas como eu já mencionei ontem, né, a nossa questão é evento, né, a sequência desses eventos, o tempo entre esses eventos, a gente quer uma resposta relacionado ao processo do negócio como um todo. Né? Então, sempre a gente tem que cuidar com isso. Então, não devemos perder isso de vista, né? O nosso objetivo, né? Quando fazemos essa pergunta, quando criamos o nosso log de eventos, sempre vai estar relacionado, né, a um modelo de processo. E não necessariamente o modelo de processo, né, mas a geração visual do modelo de processo, mas o processo em si. O processo que está sendo gerado, como aquela informação pode ser útil, né,
para gerar conhecimento sobre o processo em questão. Né? Então, sempre processo, senão vocês vão estar trabalhando com outra coisa que não é a mineração de processos em si. Aqui tem uma imagem que ilustra, né, as etapas desse pipeline, né? Então, assim como ocorre em qualquer iniciativa de análise de dados, o conhecimento procurado não virá, né, necessariamente em uma única fonte de informação. Para a mineração de processos é a mesma coisa, né? Então eu tenho fonte de dados, que é aquele meu dado bruto, né? Ele pode estar vindo de diversas bases de dados, né? Como assim, professor, de diversas bases de dados, né? Você já, eu não sei se, né, quem veio da computação estudou lá os fundamentos de sistemas de informação, né? Então imagina lá que eu tenho uma empresa que ela não tem aquele ERP, ela tem diversos tipos de sistemas de informações diferentes, que é os sistemas de informações integrados. E esses sistemas de informações, eles se comunicam, né, e eles não têm, né, em muitos casos, uma base de dados centralizada. Eles têm as suas bases de dados, né, distintas de cada um. Mas em alguns momentos, esses processos podem conversar. Então, eu posso pegar, né, todas essas bases de dados e utilizar, né, até aqui dados cru, né, utilizar como referência para criar um log de eventos, né, e até eu coloco aqui como log de eventos primário, né, por quê? Porque às vezes nesse log de eventos ele está muito denso ainda, tem muita informação, né, eu não fiz aquela pergunta ainda, o que, que eu quero descobrir, e a partir disso, né, a partir da minha pergunta, ele vai me levar para um log de eventos pré-processado. Até nessa questão do pré-processado, ele pode até ser pré-processado utilizando já técnicas da mineração de processos, né? Ou melhor, técnicas que são de outras áreas que a gente adaptou para a mineração de processos, para daí sim, a partir desse log, eu ter, né, a aplicação da mineração mesmo de processos, daí fazer conformidade, descoberta de modelo ou outras coisas. E só para deixar claro aqui, né, nesse log de eventos pré-processado, mas como assim? Você pode utilizar técnicas, né? Ontem a gente falou rapidamente sobre a mineração de dados e a gente viu que uma das técnicas é o agrupamento, né? Até teve uma aluna que perguntou, é o mesmo agrupamento lá da mineração de dados? Eu falei, é sim. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia pegar esse log aqui, que é o log completo, né? E nessa etapa de pré-processamento, né, nessa etapa aqui, eu posso aplicar esses algoritmos, né, de clusterização, e aqui nessa saída do log pré-processado, eu não teria um log, né? Eu teria vários logs, né, onde eu peguei um processo todo, quebrei ele em algumas partes, né, devido à similaridade, né, entre as instâncias que ocorrem nesse log, e a partir disso eu, né, descobri lá os modelos, né, então eu teria um modelo para esse aqui, teria um modelo para esse, um modelo para esse, né, e novamente, poxa, professor, mas por que eu vou fazer isso? O que me leva a fazer isso? É a questão da tua pergunta, né, do nosso slide anterior, né? O que nós queremos fazer. Então, vai que a minha pergunta me levava a essa questão de, né, fazer a segmentação e saber algo mais detalhado do meu processo em si. Né? Então, eu trabalhei dessa forma no meu log de eventos. Aqui tem alguns exemplos também da onde podem vir, né, esses dados. Então, pode vir lá de arquivos flat, pode vir de planilhas, né, dependendo o lugar que está salvando, né, está persistindo esses dados, logs de transações, relações de banco de dados, troca de mensagens do sistema, registros de leitura escrita, navegação, né, na web página, você pode vir por questão de cliques, aonde você está clicando na página, e vocês vão ver, tem muitos trabalhos relacionados a isso, né, porque tudo que eu estou falando agora, eu estou falando muito nessa questão de organização, organização que eu digo assim, é uma empresa, é um hospital, é uma universidade, né? Então a gente pensa nessa questão, eu não vou falar estruturado, porque boa parte, né, dessas organizações eles acabam tendo dados não estruturados, né? O processo é um processo complexo dentro deles, mas não necessariamente eu preciso aplicar a mineração de processo somente nesse tipo de log. Então, eu posso pegar lá, criar um log de eventos, né, a partir de cliques do mouse, né, porque eu vou ter onde ele clicou, eu vou ter o tempo dele. Né, e eu tenho aquela instância, a instância seria o momento que a pessoa entrou na minha página, né?
ou ela fez o login na conta dela, ou aquele tempo estipulado pelo navegador, né? Então tem muitas coisas ali que podem me configurar que seria aquela instância, né, que o usuário tá acessando a minha página. E a partir disso, né, eu consigo fazer o meu log, né, e consigo aplicar todas as minhas técnicas também, né. Então a ideia de hoje é entender esse log em si. Eu até quando eu estava preparando os slides, eu estava tentando lembrar do nome do artigo. Eu apresentei para vocês ontem um mapeamento que eu participei e lembrando disso, eu li um artigo lá que era a eliminação de processos, mas ele era aplicado numa área bem inusitada, né? Eu acho que o pesquisador, ele meio que pegou uma... Eu tenho que procurar depois, para não estar falando besteira para você, mas eu vou procurar. Ele pegou uma madeira de criança, né, ele colocou alguns sensores e ele gerava log disso, né, quando a criança estava utilizando ele, né, erguia, abaixava, se realmente usava, a quantidade de líquido, e a partir disso ele gerou um log e depois, né, poderia aplicar algumas técnicas ali para ver como isso funcionaria. Então, a partir do momento que você tem esse log, que você está obedecendo ali o mínimo necessário, né, daí tem que ver se faz sentido a aplicação da mineração de processo em si, né? Mas a gente pode ir além de aplicar somente na questão do business, né, do negócio. Então, a extração de dados deveria ser orientado por aquilo que queremos saber, né? Novamente, né? Tem que perguntar, né? Então, esse é um exercício complexo, né? De elaborar e de executar. Então, Professor, trabalhar se com a você criação do depois. log de eventos em si é algo custoso, e é aquilo que eu disse no slide anterior, né? 80% do tempo, né, que vocês gastam para fazer o processo inteiro da mineração de processos pode estar relacionado a criar um log bom. Ah, e até mais um ponto, pessoal, que eu já estava pulando. Então, vocês vejam, né, como corre todo o nosso processo aqui, a partir dos dados brutos, e reparem aqui em cima, ó, depois que eu faço a mineração, ele pode vir para cá e voltar lá para a nossa fonte de dados, né? Para quem trabalha com ciência de dados já está acostumado com isso. Mas para quem não trabalha, o que, que essa flecha quer dizer? Quer dizer que eu fiz tudo isso, eu preparei, extraí, logo primário, pré-processamento, fiz a mineração e chegou aqui no final eu não tenho nada importante, né? Eu concluí que aquela informação que eu extraí nesse momento não é relevante ou as informações são óbvias, por mais que Oi. é algo que eu aprendi no doutorado, né? Às vezes é importante também você confirmar o óbvio, né? Tá ali, o sistema realmente aponta e tá batendo, então tá em conformidade. Mas Assim que você não falou gerou o isso, valor ainda esperado, né? Por quem aplicou a técnica. Então eu vou ter que voltar lá para professor, trás e recomeçar esse processo, né? Novamente, fazer a extração, gerar log, Professor, fazer pré-processamento e para gente, frente. vocês estão me ouvindo? Acho que o professor não está me professor, ouvindo, não. Oi? você tá escutando aí? Agora tô escutando. Ah, tá, perdão. É que eu vi que teve algumas pessoas que levantou a mão aí, tô Ah, tentando desculpa, falar. pessoal. Eu Quando tava vocês tentando entrar precisarem, no seu podem serviço. falar. Não, nem precisa levantar a mão. Ô Raíssa, só complementando, eu tô achando que o seu áudio tá um pouco baixo. Ah, obrigada. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Tá. Melhorou? Não. Ainda tá baixo, Raíssa. E agora? Ele tá baixinho, mas dá para escutar, eu acho. Tá. Deixa eu ver se eu consigo falar mais alto aqui, então, pra Agora, pra ficar tá melhor. bom, sim. Tá, beleza. Professor, então, ontem o senhor tinha falado alguma coisa que a gente consegue criar um log de eventos, né, se a gente tiver os timestamps. E aí agora eu estou entendendo que através meio que fazendo a mineração do dado antes e criando esse log de evento, não precisaria necessariamente ter o timestamp se a gente tem a sequência de eventos. Aí eu fiquei com essa dúvida. Essa daí é uma questão chave que a gente vai debater hoje. E o que você falou tá certinho. A aplicação da mineração de processos, eu vou mostrar para vocês depois o log, eu preciso, né, de dois atributos ali para mim utilizar meu algoritmo, né, de descoberta, por exemplo. Mínimo, o evento, né, qual que é o evento e de qual case que ele pertence. E se isso tiver ordenado, tiver sequencial, eu não preciso do timestamp. Então, o timestamp, nesse ponto, ele pode ser opcional,
caso os dados estejam ordenados. Mas nem sempre isso vai acontecer. Né? Então, são casos muito específicos que você vai ter esses dados ordenados, né? Porque, vamos pegar um site lá, tem muitas pessoas acessando esse site, então dificilmente ele vai ficar em ordem lá, né, daquela pessoa específica. Então, o João fez um clique, está aqui, o Paulo fez um clique, agora já é a próxima ação dentro do site como um todo, né? Então, depois eu acabo juntando essa sequência via timestamp, né? Mas eu vou explicar isso depois para vocês, mas é certinho essa tua definição, né? Pode ser ou com timestamp ou eu posso obedecer uma ordem sequencial. Beleza, fechou. Obrigada, professor. De nada. Oi? Boa tarde. Uma Boa outra tarde. dúvida. Eu sou o rapaz que é da área FIM, não sou da informática. Beleza. Então, eu estou tentando pegar esses ensinamentos do senhor e tentando interpretar assim para o meu campo de conhecimento, né? É direito, né? E aí, quando o senhor fala log, fica muito vinculado à questão de programação em si, os registros das ações e tudo mais. Isso. Como é salva essa informação? Eu poderia interpretar que o log, ou que uma linha de informação, também poderia ser uma linha de informações de uma planilha de Excel? Pode, eu até vou mostrar para vocês, ó. Eu até posso mostrar aqui já, só para vocês verem que é uma informação, mas uma informação mais resumida, digamos assim, ó, nesse toy que eu mostrei para vocês ontem. Ó. Vejam que eu estou no Excel, a gente chama aqui o nosso CSV, né? E eu estou falando que aconteceu um evento, uma atividade, e essa atividade é A. Então, esse A aqui poderia ser realizar um pedido, tentativa de entrega, poderia ser qualquer nome de atividade. Né? Então, vejam que esse evento aconteceu em algum momento, né? E eu estou chamando ele de A. Né? Esse segundo evento, nessa questão nossa aqui, ele aconteceu em sequência, porque reparem que eu não tenho um timestamp, né? Mas eu já vou deixar isso mais claro depois para vocês. E a atividade relacionada dele é a B. Né, e é a mesma pessoa que fez, né, vamos chamar de pessoas, instâncias, né, entradas no sistema. Então, ó, até fica mais fácil assim, pensa, eu acabei de entrar na Amazon lá, eu sou esse 1 aqui, né, essa minha instância está configurada como 1. Eu fui lá e cliquei em cima do A. Depois de um tempo, eu fui lá e cliquei em cima do B. Depois de um tempo, eu fui lá e cliquei em cima do C. Né, e veja que ele está persistindo, né, essas informações, né, no que eu estou chamando aqui desse meu log de eventos. É o log no mais sentido da palavra realmente, né? É registro do que aconteceu. Exatamente, né? A gente fala de trace, né? Pro inglês, vocês até vão ver na anotação que tá trace também, mas é o teu traço, né? O que ficou ali, né? O que você fez, aonde você clicou, o que você aceitou, o que você não aceitou, né? Então, essa diferença que sempre vocês têm que tomar cuidado, porque eu tenho lá o meu banco de dados, onde eu tenho vários dados, né, por mais que eu tenha tabelas relacionadas, mas em muitos casos eu não estou salvando os eventos, né, porque a boa parte dos bancos de dados em si dos sistemas, eles não são orientados ao processo, né, a monitorar o evento, o log em si. Ou se fazem isso, eles fazem isso num nível muito raso, né, então, em boa parte, agora eu não lembro quem fez a pergunta, mas era uma pessoa que não era da área, esse log que eu falo para vocês, ele não está pronto, né? Então, existe todo um trabalho para ser feito isso, né? E você ter um resultado ali satisfatório em cima disso. Então, é nessa pegada. Pessoal, quem precisar falar, não precisa nem levantar a mão, é só falar, ô professor, estou com uma dúvida, e eu interrompo e respondo vocês, porque eu não estou vendo o chat, então se vocês levantam, eu não vejo, eu só continuo, então vocês podem me interromper o momento que vocês quiserem, tá bom? Continuando aqui, então, aqui fala um pouquinho de dados em geral, né, para dados de evento, já está relacionado também às perguntas que vocês fizeram. E aqui do ladinho a gente tem um modelo estrela, né, de um banco de dados. Né. Como eu falei, para quem não é da área, às vezes pode ser um pouquinho mais abstrato, mas isso aqui é algo mais tradicional que a gente tem, né? A gente tem uma tabela de fatos, né? E essa tabela de fatos vai estar relacionada a produto, a um time, a um cliente, né? E outras informações que eu posso apontar. Né? Então, nesse tipo, né,
de tabela que eu estou utilizando aqui, esse tipo de relação, reparem que ele não está salvando eventos, né? Do jeito que está aqui, né? Então, eu teria um trabalho, né, para abrir essa base, né, identificar, né, tudo que eu quero para estar dentro do meu log de eventos. Né? Então, eu tenho essa etapa, né, manual para ser feito. E hoje em dia, isso tem um custo, né, porque a gente não tem o mesmo sistema de informação para todo mundo, né? E nem todo mundo que vai desenvolver também se preocupa, né? Ah, eu vou criar um log legal, eu vou criar a modelagem do meu banco para que atenda essa questão de ser orientada a processo, não somente a dados, né? Então, nós, da área da mineração de processos, às vezes acaba encontrando ali alguns problemas, né? Alguns obstáculos para transformar banco de dados em si, né? Aquela base de dados em um log de eventos. Mas é possível, mas existe ali uma curva de aprendizagem. Então, quando a gente fala também... Oi? Isso que eu ia te perguntar. Mesmo que seja difícil, é possível. É possível, sim. A gente tentar minerar processo em sistemas legado, né? Que não é orientado a evento. A evento, sim, sem problema nenhum. Só tem aquele custo para você entender aquela base de dados, né? E a partir disso você gerar o teu log de eventos, né? Ver o que realmente daí você seria quer. bem primordial daí o timestamp, porque daí eu precisaria Exatamente. fazer Porque uma análise para transformar em uma ordem. Isso mesmo, porque se você não tiver o timestamp nesse sentido, é provável que lá os dados não venham ordenados. Né? Então, daí eu teria esse problema, né, de não ter o timestamp. Então, o que vocês acabam encontrando? Isso daqui é até um ponto legal. Imagina que vocês vão, né, desenvolver um projeto dentro da área de mineração de dados, mas vocês não têm essa etapa de extração, essa etapa aqui mais custosa. Por quê? Porque a gente tem diversos logs lá do padrão X disponíveis para vocês trabalharem. Né? Então, vocês não vão ter isso aqui. Né? Ser hands-on dessa parte. Porém, você pode pegar lá uma base de dados que não tem o timestamp dele, né, e vai funcionar. A única coisa que você vai ter que obedecer é não tirar a ordenação, né, das linhas lá do CSV que você abaixou. A partir do momento que você faz um filtro e esquece, ele vai bagunçar aquela sequência, você vai ter problema lá para utilizar algumas técnicas da mineração de processos. E outro ponto também, bem importante relacionado com as perguntas de vocês. Tá, mas isso quer dizer então que eu não preciso de timestamp, ou é bom eu ter timestamp? Tipo, a resposta seria: depende do que você quer. Por quê? Se eu tenho esses dados ordenados, né, eu sei que está ordenado, é garantido, né? E o timestamp vai me tomar um tempo para encontrar eles, para organizar eles, imaginamos esse cenário, e eu quero só fazer a descoberta do modelo de processo, eu quero só usar essa técnica, então o simples fato de estar ordenado já resolve o meu problema. É aquela minha questão, eu quero somente o modelo de processo. Mas, se você quer descobrir gargalos do teu processo, né, principalmente relacionado a tempo, daí, né, eu já precisaria desse timestamp, porque mesmo eu tendo ele em sequência, onde ele vai garantir para mim criar esse modelo, mas o fato de eu não ter o tempo, eu não consigo aplicar outras técnicas também da mineração de processo, que seria essa parte de melhoria do processo em si, né, da identificação de gargalos. Então, a gente sempre precisa pensar o que a gente vai querer fazer para conseguir ver se aquele log de eventos que a gente tem, com aquela estrutura, vai conseguir responder ou não vai conseguir responder. Então, pensando, né, então tem essa estrutura básica, né, então veja aqui que nada está orientada a eventos em si. Tem outras estruturas que vocês já devem ter ouvido falar, ou até trabalham aí na parte judiciária, né, que é a questão de data warehouse, né, que, para quem não é da área, né, um data warehouse é assim, imagina que eu tenho um banco de dados, ou tenho vários bancos de dados lá do serviço de vocês, e eu preciso que tudo esteja falando a mesma língua, né, que estejam, né, uma quantidade menor de dados, né, mas estejam organizados, ordenados lá dentro, um dado mais bonitinho para gerar relatórios, dashboards e tudo mais. Então, eu posso criar esse data warehouse, mas não necessariamente, né, e provavelmente não, ele também vai ser orientado a processos. Por quê? Porque você fez a criação desse data warehouse
para um outro motivo, né? Você fez lá para usar lá para um OLAP da vida, né? Que você quer ter uma visão multidimensional de dados, você quer fazer aqueles slices, você quer, né, ver outras coisas do dado em si, né? Da informação em si, mas não a parte de eventos, né? Então, por isso que, né, a gente nem viu o log ainda e eu estou falando para vocês, olha, dá para gerar, né, a gente consegue trabalhar, a gente consegue fazer de qualquer base de dados que vocês tenham, né, só que é um trabalho, dependendo o tamanho dessa base, como ela está, se é uma base muito legada, né, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas vocês conseguem fazer. Aqui, ele tem... Aqui, o importante, pessoal, não é... Até tem uma referência bibliográfica aqui, de onde foi tirada essa imagem, mas vocês nem precisam acessar esse artigo. O porquê que está aqui essa figura, né? Então, vejam que aqui a gente tem o mesmo modelo de estrela, né, aqui do lado também, porém, os autores desenvolveram de um jeito que eles acabam criando uma tabela de log. Né? Mas lá nesse trabalho, eles nem estão pensando em mineração de processos. Né? A ideia não é deles. Eles querem fazer outra coisa para identificar um padrão do usuário, mas que, por fim, eles acabam gerando um log de eventos. Né? Então, vejam que eles têm lá um timestamp, eles têm quem que é o usuário, né? Eles vão ter como que está acontecendo isso. Né? Então, isso aqui é muito próximo, né, do que a gente precisa, né, trabalhar lá nas nossas técnicas. Então, dados usados em mineração de dados convencionais, né, não contém informações sobre os eventos de um negócio, né, e sobre a ordem na qual os eventos ocorrem, né, algo que a gente debateu bastante até agora. Né, isso aqui é uma limitação de quando a gente vai aplicar a mineração de processos. Banco de dados relacionais, né, relações possuem a propriedade de unicidade, né, são conjuntos, então eles vão acabar fugindo do que a gente quer. Dados transacionais, né, por exemplo, o ticket de compra, começamos a nos aproximar do conceito de eventos, né, mas a ordem ainda não está presente, né, então ele até tem evento lá de comprar, evento de espera, evento daquilo, você consegue ver essa linha, mas o fato de você não ter persistido a ordem, às vezes, de tudo isso está acontecendo, a gente não vai, né, conseguir utilizar dentro da mineração de processos. E, como eu falei para vocês, a parte de data warehouse também não, ele vai fugir. Né? E eu posso ter outros tipos de dados também, né? Então, tem dados de sensores, dados espaciais, dados textuais, hipermídia, dados em grafos, em redes, dados temporais e sequências, né? Então, eu tenho vários tipos de dados e eu preciso entender, né, quando eu vou utilizar a mineração de processos, o que está preservando essa sequência, o que tem esse timestamp, né, para mim poder utilizar e como que eu vou organizar para que tudo aquilo se referencie a um processo só. Aqui tem um ponto importante, pessoal, para vocês, e depois a gente vai expandir isso. Então, para nossas próximas discussões, né, nós vamos assumir que um log de eventos ele corresponde a um processo específico, né, no que a gente está analisando. Então, imagine que eu fiz aquela minha pergunta e aquela minha pergunta está relacionada a um processo. Eu já vou mostrar no próximo slide para ficar mais claro esse cenário. Ou seja, ao definirmos o escopo, né, dos dados em uma etapa de extração, somente os eventos relevantes para o processo em específico a ser analisado estão incluídos no log de eventos sobre construção. Isso aqui, pessoal, é algo que vinha do modelo, né, da evolução dos modelos, quando eu falo padrão, né, do próprio padrão que eu vou mostrar para vocês do log de eventos. Hoje, já existe um debate gigante sobre isso aqui, né, sobre representar apenas um processo, mas eu vou amadurecendo essa ideia com vocês no decorrer da aula. Mas, para esse momento, pensem nisso, né? Aquele log de eventos corresponde a um processo específico. Então, dependendo das questões e pontos de vista dos quais estamos interessados, né, logs de eventos diferentes podem ser extraídos de um mesmo conjunto, né, de fonte de dados. Então, o que isso quer dizer? Eu posso ter uma fonte de dados lá grande, depois eu vou mostrar uma tabelinha mais para o final da aula para vocês, e a partir daquela base de dados que eu tenho, eu posso extrair N logs, e cada log daquele vai representar um processo em específico. Até vocês vão se questionar, puxa, mas por que eu não uso a base de dados para gerar apenas um log inteiro
e isso representa todo o meu negócio, né? Devido à complexidade. Vocês viram lá que quando a gente trabalha com algumas métricas de qualidade, uma delas é a simplicidade, como eu vou analisar tudo isso depois, né? Então, a mineração de processos, ela está ciente disso, existem várias iniciativas, vários padrões sendo lançados, e aonde vai de encontro à questão de utilizar mais de um processo do mesmo modelo. A gente vai chegar a ver esses avanços, né, durante a nossa disciplina. E aqui está a última, né? Logs de eventos diferentes podem compartilhar alguns eventos. Né? Aqui é o ponto-chave, né? Se a gente for pensar essa frase. Porém, o padrão mais utilizado, né, hoje pelas ferramentas comerciais que vocês vão ver, que é o próprio X, ele não vai atender isso, né? Ele vai ignorar, ele vai pensar somente naquele processo que ele escolheu. Então, isso aqui acaba ficando de fora, né, utilizando o padrão específico do mercado. Então tá, construção do log de eventos, né? Eu falei ali da questão que um log de eventos pode ter diversos processos. Quando a gente vai aplicar as técnicas, a gente tem que estar pensando em um processo específico. Pode parecer um pouco abstrato tudo isso, mas quando a gente vai ver na prática, vocês vão ver que é mais simples, digamos assim. Então, imaginem que eu tenho lá aqui o meu hospital. Eu já falei para vocês, né, que essa parte da saúde, os dados não são estruturados, né, são dados flexíveis, digamos assim, né, eles podem seguir diversos caminhos, né, dentro do processo. E a partir disso, né, o meu hospital ele tem lá a sua base de dados, né, a minha base de dados em si, e dentro dessa base de dados eu posso fazer o quê? Eu posso criar logs de processo, especificando o quê? Que eu quero trabalhar somente com o processo do fluxo de pacientes, ou seja, caminhos seguidos durante o processo de diagnóstico e tratamento. Então, aquele modelo de processo final que a descoberta gera, está pensando somente nisso, somente nesse fluxo do paciente em diagnósticos e tratamento. Então, todas as atividades que vai estar lá no log de eventos, né, de vocês, está relacionado a isso. Então, tem algumas informações que vão se perder, né, porque às vezes o paciente foi para um outro lugar, que vocês até podem falar, poxa, isso aqui é interessante, né, onde ele está indo, mas ele está fugindo daquele fluxo de diagnóstico e tratamento, que são as atividades comuns, né, a essa atividade em específico, né, a esse caminho específico, né, mas isso aqui é o nosso processo. Outro processo dentro dessa área, né, otimização de workflow, né, dentro do departamento de radiologia. Então, aqui a gente pode ir além, né? Porque no departamento de radiologia, né? Estou pensando nesse fluxo do departamento em si, eu tenho o próprio paciente que vai estar lá, mas eu posso ter lá o acompanhante do paciente que vai estar lá também. Será que ele faz parte ou não faz parte? Quando ele entra dentro do sistema, será que essas etapas vão contar ou não vão contar no meu processo, né? Mas vejam que ele é um outro processo e ele está relacionado a um departamento específico que está aqui dentro dessa minha base de dados. Então, eu peguei um pedacinho dele, criei o log de eventos e vou analisar somente esse processo, o processo no departamento de radiologia. E, por fim, mais um processo dentro desse grande cenário, o conhecimento do processo atual que está sendo executado no Hemocentro. Novamente, eu estou lá no Hemocentro, e a minha pergunta foi, qual que é o processo atual? Eu quero fazer o processo de descoberta. Eu quero descobrir como o Hemocentro funciona hoje a partir, né, dos rastros, dos registros que eu tenho lá no meu log de eventos do meu sistema de informação. Como que ele trabalha? Eu quero algo visual. Então, vejam, novamente, eu preparei aquele log de eventos somente para esses dados, né, do nosso Hemocentro. Não vai ter dados lá, não vai ter atividades que são relacionadas à radiologia. Não vai ter atividades relacionadas ao diagnóstico e tratamento. Vai ser um processo específico. Então, até a imagem mostra isso. Eu vou ter 3 bases de dados, talvez vocês filtrarem uma outra base, né, para depois criar o log, ou vocês vão ter esses mini logs aqui, né, em cima desse grande, e a partir disso vocês vão gerar modelos, né, vão aplicar técnicas específicas para responder perguntas relacionadas a esses processos. E assim, né, como vocês devem imaginar, né, um hospital deve ter N processos, né? Então, vai muito da pergunta lá de quem precisa da resposta para a gente ver como que vai fazer esse pré-processamento e gerar essa informação. Professor? Oi?
Pensando como desenvolvedor, como engenheiro de software, quando eu estou construindo uma aplicação, que eu vejo que eu vou ter um fluxo aqui que ele está meio estranho, que amanhã eu posso querer melhorar ele, e eu vou verificar o quão estranho ele vai ficar no decorrer do tempo com a mineração de dados. Existem técnicas, ou a literatura descreve alguma coisa que vai me auxiliar em como construir um log da aplicação voltado a eventos? Essa é uma boa pergunta, né? Pensando na engenharia de software e pensando nesse questionamento, né? Eu até uma vez escutei um aluno perguntando assim, poxa, mas a gente não teria que ter esse modelo de processo na hora de desenvolver o sistema? Para já desenvolver certo, orientado ao processo da maneira correta, como ele deveria funcionar? Então, assim, para antes do log, para antes da construção do sistema, se eu não tenho esse sistema, você não tem um log. Né? E se não tem log, eu não posso te auxiliar nas suas respostas, né, em nível de engenharia de software. Então, para te auxiliar no nível de engenharia de software, você teria que ter lá a anotação do BPM. Né? Então, da mesma maneira que a engenharia de software tem o ciclo de vida dela, que é levantamento de né, hoje trabalha mais com métodos ágeis, mas né, ele tem as etapas lá, que em uma delas é o levantamento de requisitos ou o levantamento de histórias e tudo mais. Em algum momento, quando você fosse desenhar esse fluxo, você teria que desenhar esse fluxo baseado lá no modelo BPMN. Daí sim você estaria fazendo algo orientado a eventos, já pensando nos eventos que vão ocorrer. Seria a maneira mais correta, né? E talvez até dessa forma você conseguiria, dependendo como a gente desenvolve, né, travar o modelo, né? Realmente forçar o teu usuário a trabalhar naquele processo dentro do sistema. Então, primeiro tem que ter o sistema para depois a mineração de processo poder te ajudar. Obrigado. Então aqui ele vai ter esse fluxo, né, explicando novamente, né, onde, imagina lá minha base do hospital, eu tenho um escopo de granularidade grossa, né, são muitas informações, né, depois disso eu vou escolher alguns processos específicos que eu vou trabalhar. Nessa parte aqui tem algo importante, ó, vocês podem ver aqui que eu já tenho a parte da mineração, né? Então eu já posso utilizar técnicas de mineração nesse sentido, e depois disso, né, eu vou gerar os meus modelos, que a gente fala que é um escopo de granularidade fina, né? Então aqui eu tinha todos os processos, um grande processo, e aqui eu estou trabalhando com processos específicos, né? E assim, novamente, talvez, né, como saída da mineração de processos, né, isso aqui vai interessar um setor lá do hospital, isso aqui vai interessar outro setor do hospital, e esse aqui é lá um terceiro setor do hospital. Para quem está acostumado na parte de ciência de dados, isso é muito comum, né? A gente acaba atendendo, né, várias pessoas, né, fornecendo, né, o conhecimento para diversas áreas ali. Beleza? Então tá. Até agora a gente falou, e vocês não viram o log de eventos ainda. Então eu apresento para vocês o primeiro. Esse log de eventos está disponível e é o log utilizado lá no livro do Van der Ausch, né, da mineração de processos em si. Então ele acaba fazendo tudo a partir dele, até para ficar didático, né, até para você conseguir evoluir o teu pensamento. Então aqui, pessoal, é um log de eventos, né, como eu já disse. Ele foi originado lá de um banco de dados, né? Então, para quem não é da área, isso aqui né, teve um processo antes para ele ser construído. Né? Agora a gente precisa entender os componentes de cada um, né? O que cada coisa se refere. Então, o processo de negócio, né, é o tratamento de pedidos de compensação, né? É um único processo. Então, todo o meu log de eventos trata apenas do pedido de compensação, né, dessa questão do tratamento. Reparem aqui, onde eu tenho em laranjado, cada requisição, ela é um case, a gente chama de case, e aqui, pessoal, já vou fazer um adendo para vocês não se confundirem. Que foi algo que, quando eu fui aprender mineração de processos, para mim era um pouquinho confuso. Porque quando a gente aprende aqui, olhando o modelo, até olhando os artigos, né, como o pessoal vai descrevendo, o case em si, né, é tudo que o usuário, né, fez naquela instância, né? Então, toda a interação que ela teve com o sistema a partir do momento que ela logou até ela deslogar, ela fica salvo
em um case. Então, reparem que eu tenho aqui o case 1, case 2, case 3 e case 4. Ó, até tem um erro aqui, não é um erro, acho que ele deixou de propósito, mas aqui, ó, isso aqui faz parte do case 1, ó, case 1, aqui é tudo case 1. Da mesma forma que aqui é case 2, né? Então, tudo isso aqui faz parte de um case em si, então é tudo identificado. Ah, professor, sempre vai estar bonitinho assim, vai estar seguindo essa ordem? Não necessariamente, né? Quando vocês pegam esses logs de evento mais para vocês praticarem, ele vai vir bonitinho assim, porque o pessoal já ordenou, já deixou tudo ok. Mas na prática, isso aqui ia estar, né, tudo desordenado, né? Mas como você tem o case ID, que eu preciso ter esse identificador, você pede para ordenar por case, ele vai deixar todos os cases juntos, e depois você ordena por timestamp, e você vai ter bem certinho a ordem de cada case, né, que a gente está chamando aqui. Outra definição, né, cada evento no log se refere a uma única instância de processo, que é o nosso case. Então, a gente está chamando de eventos. Então, eu tenho um evento aqui, outro evento aqui, né, e assim eu posso ter diversos eventos, né, tanto é que aqui a minha segunda coluna é minha coluna do ID do evento, né? Então, cada evento, ele obrigatoriamente, ó, quando eu falo obrigatoriamente, pessoal, ele vai pertencer a um case, já quero fazer aqui, abrir uma aspas para vocês. A gente está trabalhando com o X, que o X é, né, o modelo reconhecido pela I3E e tudo mais, e é um modelo que as ferramentas comerciais estão utilizando há um tempo já. É um modelo bem estabelecido de padrão de log de eventos, né? Então, né, pelo X, todo evento vai estar relacionado a um case, né? Então, eu sei que esse evento aqui faz parte do case 3, eu sei que esse evento aqui de baixo vai fazer parte do case 4, né, e assim vai indo conforme você tem o andamento. Vejam também que eu tenho uma coluna, né, relacionada às propriedades do meu log. Então, aqui eu tenho timestamp, aqui eu tenho atividade, aqui eu tenho o recurso, né, a pessoa que fez essa atividade, e aqui eu tenho um custo, né, relacionado a essa atividade. Pode parecer também abstrato, mas o que seria esse custo? A gente teria que ver a definição lá no banco de dados dele, né? Por algum motivo, ele tem um custo para fazer essa atividade em específica. Custo financeiro, custo de tempo, algum custo ele tem que foi estipulado e está no banco, né? Todo log de eventos vai ter todas essas informações? Não, né? E a gente já vai falar sobre isso, do que é realmente mais necessário, digamos assim. Então vejam, né? Eu tenho atividade, né? O que está me falando esse case aqui? Que lá no primeiro evento eu tive a requisição de um registro, depois ele teve uma análise, depois ele teve uma checagem, depois ele teve uma decisão, e por fim ele teve uma negativa, né, em cima dessa decisão aqui. Então vejam que ele conta uma historinha a partir dessas atividades. Eu sei qual foi o momento que ocorreu essas atividades, qual recurso estava nessas atividades, e por fim eu sei que tudo faz parte de um case só. Esse aqui é o beabá básico, né, para entender um log de eventos. Ainda, eventos podem estar relacionados a atividades, né, como vocês já viram, né? Então, esse primeiro evento está relacionado a essa atividade, esse segundo evento a essa atividade aqui, esse terceiro evento a essa atividade aqui. E as colunas, né, ID, case e atividade, elas representam o mínimo necessário para a mineração de processo. Que foi algo que vocês debateram lá no começo da aula, quando eu estava dando aquele exemplo lá da mamadeira que alguém fez, né, pensando em criar um log de eventos a partir, né, dos movimentos que a criança fazia com a mamadeira. Então, o mínimo que eu preciso para aplicar uma técnica é case ID e atividade. Vocês falam, poxa, mas funciona? Olha o nosso exemplo que a gente acabou de fazer aqui no nosso Excel. Vejam, eu tenho case e tenho atividade. Então, isso aqui é o mínimo necessário. Eu venho aqui, vou usar o disco, né? Talvez alguns de vocês não tiveram na primeira aula. Né? Então, o disco é uma das ferramentas. Vou fazer a tarefa de descoberta. O que ele está pedindo para mim? Quem que é o case? Está aqui. Quem que é a atividade? Está aqui. Vou pedir para gerar meu modelo. Né? Tá o modelo gerado. Então, isso aqui é o mínimo. O que garante que isso aqui vai estar certo para mim? Porque eu sei que essas atividades estão em ordem. Então, se eu bagunçasse
isso daqui vai ficar óbvio para vocês também, né? Se eu bagunçasse essa minha ordem, por exemplo, assim, eu mandei ordenar por case, ok, mas ele não ordenou pelas atividades. Então, imagina que eu tenho o B aqui, eu tenho o A aqui, o B aqui, eu tenho o C, eu tenho o E, o F, o H, ó. Daí, o que está acontecendo? Eu estou perdendo a ordem que eu estipulei. Então, se eu for fazer qualquer tipo de tarefa dentro da mineração de processo, o meu resultado vai estar errado. Não é aquele modelo, ele não representa aquilo. Eu sei que eu perdi essa sequência em si. Então, isso é muito comum de acontecer, porque, principalmente quando a gente está começando a aprender a trabalhar com a mineração de processos, a gente quer brincar um pouquinho com esses logs, a gente quer ver como funciona. E dependendo do que a gente faz ali para podar um pouquinho o tamanho dele, ou fazer alguns filtros, né, para a gente entender, fazer uma análise mais exploratória, a gente esquece que ele perdeu a ordem, ele não tinha um timestamp, né? Ou até tinha o timestamp, né, mas você não usou o timestamp na hora de fazer a validação do modelo, né? E esse modelo gerado, ele não vai representar o resultado real, né, que deveria ser feito. Então tá. Seguindo aqui, né? Então, eventos dentro de um case, eles precisam estar ordenados novamente. Eu estou falando isso aqui, que eventos dentro de um case precisam estar ordenados quando eles não têm um timestamp. Né? Então, isso aqui tem que ficar bem claro para vocês, né? Então, sem informação de ordenação, é impossível descobrir dependências causais em modelos de processo. Então, não tem o que eu fazer. Né? Se eu não cuidar, por isso que a gente fala lá no começo que timestamp é tão importante, mas a ordenação também é importante, né? E essa dependência casual nada mais né? Sejam C e E, né, dois acontecimentos distintos no mundo real, disse que E depende casualmente de C, C e somente C, se C não tivesse ocorrido. Então, E não teria ocorrido também. Né? Então, para mim poder modelar tudo isso, e ter certeza que aquilo é uma verdade, eu preciso ter essa ordem lá no final, senão eu posso ter algum tipo de problema na minha análise final. Então, algumas informações adicionais presentes, né, nesse exemplo de log de eventos aqui. Então, todos os eventos têm um timestamp, informação útil para analisar propriedades de desempenho. Nem sempre está assim bonitinho. E o timestamp, pessoal, ele pode gerar uma dor de cabeça para vocês, ou por quê? Eu posso ter esse timestamp aqui. Pensa que eu tenho 30/12 de 2010, 11.02. Porém, às vezes, pode ser disparado atividades no mesmo dia, na mesma hora e nos mesmos minutos. Então, às vezes, o que está mudando uma atividade da outra, né, em nível de processo, ou é os segundos ou os milissegundos. E isso eu não vou ter lá, às vezes. Às vezes o meu log não está me fornecendo isso. Então, isso pode se tornar um problema para mim depois, porque eu não sei quando que ela aconteceu. Porque, em tese, cada evento ele é único dentro daquele log em específico. E o que está deixando ele único, ou vai ser a sequência, ou vai ser o timestamp. Ainda, né, os eventos se referem a recursos, né, nesse caso, pessoas que executam a atividade. Né, então, vejam que eu tenho diversos recursos aqui. E ainda eu posso ter alguns custos associados aos eventos e posso ter outros atributos também. Para que eu vou utilizar o recurso, por exemplo? Né? O recurso poderia ser aquele primeiro exemplo que eu dei para vocês na aula de ontem. Né? Eu quero descobrir a pessoa... como se fosse uma rede social a partir da mineração de processos. Né? Eu quero descobrir, em vez de ter atividades, eu quero ter o recurso. Né? Qual recurso está sendo mais utilizado? Qual recurso que tem o maior gargalo? Né? Então, eu consigo descobrir se eu tiver o nome desse recurso aqui. E também, aqui pode gerar alguns problemas. Né? Pode parecer algo trivial, mas eu posso pegar logs de eventos onde, em vez de ter o nome do recurso, eu tenho o setor do recurso. Então, o que acontece? Em vez de ter aqui o pitch fazendo essas atividades, eu teria lá o setor do pitch. Mas, às vezes, esse setor tem mais de uma pessoa que faz a mesma coisa. Então, eu não posso levar isso aqui em consideração em muitos casos. Né? Então, tudo vai de como que você está analisando todo esse contexto. Então, log de eventos, né? Uma definição rápida
né? Um processo, ele consiste de casos. Então, N casos vão formar esse nosso processo. Um case, ele consiste de eventos, tal que cada evento se relaciona precisamente a um case. Eventos dentro de um case, eles são ordenados ou tem o timestamp, é um ou outro, né, ou os dois ainda. E eventos podem possuir atributos. Né? Se não possuir, funciona? Funciona igual. Né? Vocês viram que eu preciso só ter o case ID e qual é o evento. O restante é adicional e isso daí vai me ajudar a responder outras perguntas. E nem todos os eventos têm o mesmo conjunto de atributos, né? Contudo, né, tipicamente, eventos que se referem a uma mesma atividade têm o mesmo conjunto de atributos. Esses atributos são aqueles atributos adicionais que vocês vão trabalhar e vão manipular. Tem toda uma formalização, né, sobre log de eventos, e eu vou disponibilizar, eu não sei se esse artigo, acho que eu não subi para vocês, mas eu já subi outros referente ao X. Eu só não sei se está lá formalizado. Mas eu vou passar o artigo que tem a definição, né, matemática, conceitual do que é esse log de eventos, e o porquê que eu estou passando para vocês. Caso vocês pensem, né, ou em utilizar na pesquisa de vocês, ou fazer alguma publicação, né, relacionado à mineração de processos, que vocês vão utilizar o X como log, ou qualquer outro log em si, lembrem que essa definição é importante estar no texto, tanto do artigo, né, quanto da própria dissertação de vocês, né? Vocês estão no mestrado, a dissertação de vocês. Então, lá eu preciso ter no texto a definição do que é um evento, de que é um case, né? No nosso caso, trace, né? Pode ver que ele está chamando aqui os dois, né, o mesmo nome. O que é esse universo nosso, que é esse log de eventos em si. Então, isso aqui vai estar lá para vocês, e quando forem escrever, não esqueçam de colocar isso no textinho, senão vocês acabam tendo problemas depois. Porém, eu peguei um detalhe lá da formalização do log de eventos e trouxe para vocês. Porque eu quero mostrar na prática como isso funciona, e isso daí pode gerar algumas, não inconsistências, mas pode gerar algumas surpresas para vocês quando vocês vão gerar o modelo de processo. Que seria a questão do ciclo de vida de atividade. Né? Quando vocês forem ler a definição e toda a documentação que eu subi para vocês, vocês vão ver lá que tem a definição do que é uma atividade, o que é o time, o que é o recurso, e tem um outro ponto que é o que é essa transação. Né? Essa transação, ela pode vir junto no log de evento de vocês, né? Eu vou mostrar uma para vocês que tem, e ela é o tipo de transação associado ao evento. Né? Como assim o tipo de associação, professor? Associado ao evento? Pode ser lá que ela falando, ó, o evento tal, ele startou. O evento tal, ele completou. Né? E fora outros, né, nomes que eu posso dar para essas transações, né? E isso vai estar lá no meu log de eventos. Né? Então, eu vou vir aqui, deixa eu pegar que eu tenho um log de eventos para mostrar para vocês, ele é um pouquinho mais extenso. Cadê? Depois eu vou falar da onde que eu abaixei, que vocês também vão precisar baixar, e eu gerei um CSV. Aqui eu tenho um log de eventos. Agora, abstraiam do que é esse log de eventos, professor. Agora não é importante a gente saber isso. É importante saber que isso aqui é um log de eventos, e a gente está falando dessa questão da transição, né? Transação ali. Reparem isso aqui, ó. Eu tenho uma coluna que ele aponta para mim essa... Deixa eu pegar lá, cadê? Que ele aponta para mim essa nossa transação. Né? Isso aqui, o que está acontecendo com o nosso evento? Quando ele começa, quando ele termina, quando ele muda de uma pessoa para outra, né? Responsável por aquela mesma atividade em si. E reparem que isso, ó, ele vem marcado, né, dentro do meu log em algumas situações. E quando ele vem marcado, o que acontece? Ó? Deixa eu pegar aqui. Eu devia ter selecionado uma antes para ter todos os nomes bonitinho, para ser mais rápido para vocês. Deixa eu ver se eu vou achar uma rápido aqui. Aqui tá, ó. Esse complete. Mas eu precisava do mesmo, a select. Cadê? Deixa eu só colocar aqui só um pouquinho. Deixa eu colocar um filtro aqui.
E só para vocês verem o que pode acontecer na prática. E isso aqui é ruim. Pode ser do menor para o maior. Deixa eu ver um ponto específico dele. Ó, primeiro, que vocês vão ver que o fato dele trazer essa transação, ele deixa muito extenso o meu log, ó. Tudo isso aqui faz parte do 112, 112, 112, ó. E são muitos que fazem parte do 112, o porquê? Porque ele está pegando essa transação dele. Então, o que acontece? Em algumas atividades, né, eu pego lá o aSubmitted, ele vai ter o completed do aSubmitted, mas ele pode ter um outro relacionado ao completed de novo. Por algum momento, por algum motivo, ele teve esse completed de novo. Ele meio que ele fica repetindo o nome desses eventos. E o que acontece? Quando eu pego isso aqui e vou jogar lá na minha ferramenta, ele vai gerar um modelo de processo ainda mais complexo. E, dependendo do que você está analisando, né, dependendo da tua resposta, o que você quer, pode até te levar ao erro. Né? Por quê? Porque o log em si, ele está repetindo, mas assim, não que o log esteja errado, o log está certo, porém você não tratou isso da maneira correta. Né? Se eu quisesse apenas gerar um modelo de processo e trabalhar com a frequência, né, entre esses eventos, né, entre essas atividades do meu log inteiro, aqui o caso seria eu ter o quê? Um nome só para cada atividade. Então, lá no 112, eu ia ter um aSubmitted apenas, só se realmente tivesse um fluxo, né, que ele voltasse ali. Né? Mas caso eu não identifique isso, eu não quero que eu tenha lá, por exemplo, nomes, né, lá dos meus ciclos de vida, 8 vezes que ele apareça aSubmitted, porque em algum momento mudou o recurso que estava utilizando ele. Sabe? Daí vai aparecer de novo aSubmitted porque mudou o recurso. Eu não quero isso. E isso vai acabar poluindo o meu modelo de processo. Né? Então eu preciso tratar disso. Eu quero o quê? Eu quero que apareça apenas uma vez o submit, de caso ele apareça uma vez só. Eu quero ignorar o restante da transição. Então, desculpa. Então eu mudo, eu tiro. Eu trato esse meu log para que isso, né, não exista. Né? Então eu vou pegar aqui e vou pensar, aqui tem três tipos. Quando começou essa troca, deixa eu ver aqui se ele vai... ele vai dar complete, ele vai dar o start lá embaixo, eu acho. Ele ordenou aqui também. Mas, enfim, era isso que eu queria mostrar para vocês do log nesse sentido de falar de transação, né? Que ele pode ser um problema se a gente não tratar. Um ponto, né? Tá, mas quando que isso aqui é interessante? Pensem comigo assim, eu queria algo mais específico ainda do meu processo. Eu queria um pouquinho além, né? Entrar um pouquinho além, né, dentro dele. Daí sim. Né? Então, eu ia ver ele com uma lupa maior, sabe? Daí eu deixo todo mundo, ou deixo os modelos de ciclo de vida que me interessam, e a partir disso eu vou analisar todo o comportamento daquela atividade específica. Para quem que vai, para quem que vem, quanto tempo fica, se mudou, não mudou recurso. Mas daí é um outro tipo de pergunta. É um outro tipo de análise, né? Então, essas informações do log, elas são bem relevantes. E tudo isso aqui, pessoal, vai ter uma descrição melhor, né, nos artigos que eu passei para vocês. Mas, a grosso modo, né, essa questão de transação seria isso. Tá. Essa figura aqui, ela não estava, eu coloquei ela hoje, na verdade, eu coloquei ela 1 hora antes de começar a aula. E o porquê que eu trouxe ela para vocês? Para vocês entenderem o que eu estou mostrando para vocês de log, né? O qual é, né? Onde que a gente está e qual que é o log específico. Aqui tem uma linha do tempo, né, falando de padrões de logs de eventos, né, que foram utilizados pela mineração de processo em si. Tudo começa lá com o MXML, né? O XML da vida, né? Porém, lá teve alguns problemas, né, e os problemas foram, né, diversas pessoas precisavam de funcionalidades diferentes lá para aquele log, e cada um foi criando a sua, ele foi virando uma bagunça,
né, dentro do próprio mercado. Então, até eu queria aplicar mineração de processos, mas eu tinha uma forma de trabalhar com isso, vocês tinham outra, então não se conversava muito. Até quando você tinha uma técnica, a técnica não poderia ser aplicada porque o padrão dele já era uma mescla desse MXML. Né? Então, para todo mundo conversar uma coisa só, foi proposto o X. O X é o que eu estou mostrando para vocês até agora. É o que eu disse para vocês que ele é reconhecido como padrão oficial da própria I3E. As ferramentas comerciais utilizam muito ele. Mas depois de um tempo, né, sendo utilizado o X, eles começaram a ver que existiam algumas limitações. Né? Essas limitações eu vou falar para vocês. Na verdade, eu já falei implicitamente, né? A questão de ver um processo só é uma limitação do X. E na literatura, o próprio Van der Ausch, né, que está idealizando outros padrões aqui nessa nossa linha do tempo, ele mesmo fala que o X ele pode acabar, né, não representando a realidade do processo como um todo, porque a gente acaba negligenciando algumas atividades que acontecem, né? A gente chama lá de planificação, de achatamento. A gente deixa algumas coisas de fora porque a gente está focado em um processo só. É o processo de entrega, é o processo de pedido, é o processo daquele setor. Então, devido a essa limitação, né, outros padrões eles foram propostos, né? Então, em 2017 teve esse choque. O choque já foi pensando em trabalhar com múltiplos processos, digamos assim, de uma maneira mais genérica. Porém, não deu certo. Ele não, conforme ia escalando o tamanho do log, né, ele ia escalando junto à complexidade computacional. Então, ia ficando muito pesado o tamanho, se tornava muito lento. Teve ali uma iniciativa com o Parquet, que é parecido aquele formato, o pessoal que é da mineração de dados, ciência de dados ou IA devem ter utilizado já, né, que ele faz ele comprime o arquivo, né, então ele fica arquivos pequenos e você trabalha na questão de colunas. Porém, foi pouco tempo ali de estudos relacionados a isso, para fazer um log de eventos a partir disso. E desde 2020, né, outros dois padrões começaram a chamar a atenção, e é o que a gente tem de mais forte hoje, fora o X, que foi o CEL, né, foi o padrão que tentou resolver todos os problemas ali do choque. Ele trabalha com essa questão de ter mais de uma perspectiva de processo ao mesmo tempo, no mesmo modelo. E recentemente, né, ali no final de 2024, eles fizeram um upgrade nesse OCel que tinha. Então ele ficou ali quase 4 anos, né, o pessoal testando, publicando em cima, né. Lembrando, aqui ainda ferramentas comerciais a gente não vê utilizando, ou não via, né, pelo menos até a última vez que eu estudei sobre isso. Mas para quem fosse trabalhar lá na PM4Py, né, boa parte dessas implementações eles eram disponibilizados lá no pacote, então você pode trabalhar lá com o OCel, né, sem problema nenhum, da mesma forma que você pode trabalhar lá com o OCel 2.0, né. O OCel 2.0 já tem bastante documentação, tem toda a sua especificação, né, de como ele trabalha com vários processos ao mesmo tempo, né. E assim, muitas coisas aproveita da mineração de processos tradicional, né, que a gente chama na literatura, né, lá para a mineração de processos centrado em objetos, ou seja, centrado em mais de um tipo de processo. Mas assim, né, boa parte do que a gente vai ver na disciplina vai estar aqui, né, nesse nível aqui X. Talvez em uma atividade a gente vai ver algo sobre o CEL, mas o que eu vou explicar, principalmente hoje, é no X. Então o X, né, ele é o padrão para armazenamento e troca de logs de eventos. Aqui está a carinha dele, eu já vou explicar o passo a passo, né, de como ele funciona, né, como que é essa nomenclatura dele aqui. Ele veio substituindo, né, o MXML, né, pela historinha que eu já contei, né, várias extensões, né, começaram a surgir lá do MXML e se tornou um problema. Então eles criaram, né, um padrão apenas para todo mundo utilizar, né, corrigindo problemas lá do MXML, deixando mais flexível, né, para que ele pudesse escalar, né, e não ser substituído tão rapidamente, né, e é o que a gente vê hoje, né. Então lá de 2010 até hoje, né, a gente tem aí 16 anos e as ferramentas ainda utilizam esse padrão X. Né. Aqui tem a cara dele, eu vou até mostrar um para vocês. O mesmo que eu mostrei antes, eu vou abrir aqui. É de um log financeiro. Então, aqui eu tenho o padrão X, na sua estrutura completa, né? Podem ver que ele é um pouquinho extenso, né? Devido à maneira que ele
né, devido à própria estrutura, mas não tem tanta complexidade assim para você conseguir entender tudo o que está acontecendo aqui, né, e como funciona ele. Então vamos lá, tem um passo a passo. Aqui, pessoal, já tem um ponto que eu alertei vocês lá no início da nossa aula. Eu estou falando de case, né? Vejam que eu falava, deixa eu pegar aqui o nosso apontador. Lembra que eu falava, ó, a gente tem o case, né, e dentro do case a gente tem vários eventos. Mas lá no X, a gente não tem case. Olha o que a gente tem. A gente tem trace. Né? Então, a gente tem que esse trace aqui ó, é o case 1, né? E dentro dele vai estar todos os nossos eventos, né? Mas vejam que o nome case eu não tenho, mas na boa parte dos artigos que vocês vão ver, dos trabalhos que vocês vão ver, quando eles se referirem a case, é isso aqui, ó. Aqui eu teria o meu case, né? E a gente acaba chamando de trace o que seria algo único dentro do nosso processo, né? Imagina, para deixar mais claro para vocês, imagina que eu tenho aquelas combinações, deixa eu até pegar aqui a caneta, eu fiz por letras, né, para ficar mais simples para vocês. Não, eu vou fazer o desenho aqui mesmo, fica bom também. Então, imaginam que isso aqui são as atividades do meu case, né? Ou do meu trace, né? Então, aqui seriam outras atividades, né? Reparem que a sequência dessa para essa é diferente, né? Então, na prática, eu falaria que são cases diferentes. Aqui, a mesma coisa, né? Ela é diferente. Então, aqui seria um outro case também, e aqui seria um outro case também. Então, ele pode ser diferente também dos que estão lá em cima. Aonde que eu quero chegar com vocês? Então, pode acontecer, por definição, né, que eu tenha em um log de eventos, imaginem lá que eu tenha 10 mil, né, eu tenho 10 mil cases, 10 mil cases assim, vai até o 10 mil. Entre esses 10 mil cases, eu poderia falar que 3 mil, né, deles tem o mesmo trace. E aqui que a gente tem que cuidar para não confundir essas definições, porque no padrão ele acaba mudando do que a gente vê direto nos artigos, em alguns artigos, né? Então aqui eu teria os nossos traces, né? O que seriam esses traces? Quer dizer que desses 10 mil cases, eles têm 3 mil comportamentos diferentes. Então, esses 10 mil estão dentro desses 3 mil. Então, eu tenho 1000 comportamentos que é igual ao primeiro, eu tenho 20 comportamentos que é igual ao segundo trace, e assim vai indo. Porém, quando eu trabalho no meu X, ele muda um pouquinho. Eu até trouxe isso para vocês verem. Quer ver? Na prática. Deixa eu descartar isso. Ó. Então, vocês estão vendo aqui, né, aquele meu toy que eu mostrei para vocês, e reparem, ó, ele tem um case, né, 2 case, 3 case, 4 cases. Todos esses cases, eles são diferentes. Né, não tem nenhum case igual. Então, se eu ver aqui na minha ferramenta, ó, gerei, eu vou lá, deixa eu pegar em estatísticas, e reparem que eu tenho 4 cases de 4 variantes. Ou seja, variantes quer dizer que esses cases são diferentes. Né, são caminhos diferentes que eu fiz dentro do sistema. Se eu pegar agora esse mesmo case, vou pegar aqui o primeiro, vou colar ele aqui embaixo, vou falar que ele agora é o nosso case 5, vou salvar ele, nosso CSV, e vou mandar rodar de novo na nossa ferramenta. Eu vou ver a nossa estatística. Reparem agora que eu tenho 4 cases, porém, né, com 4 variantes, ou seja, 4 caminhos que eu tenho são diferentes desses meus 5 cases, né? Nesse nosso caso, né, um case tem o mesmo caminho que o outro, ou seja, o 5 e o 4 são iguais. Então, quando a gente fala no padrão X, a gente escuta bastante essa questão de
de variantes, sabe? Então imagina que... E veja como muda, né? Ó, na própria ferramenta está falando cases. Né? Ó, os cases têm 4 variantes. Né? Aqui, no padrão, ó, ele traz para mim como trace. Deixa eu achar aqui o nosso trace. Ó, ele traz para mim como trace, ele não traz como case. Né? E aponta lá como variante. Então, assim, no começo, quando eu fui ver isso daí, para mim era um pouquinho confuso, porque as pessoas falavam, quantos cases tem lá no teu modelo, né? Daí eu falava, né, sei lá, são 3.000 cases que ele tem. E quantos trace, ou quantas variantes ele tem? Desses 3.000, ele tem 1.200 variantes. Ou seja, né, ele tinha 1.200 caminhos diferentes dentro desses 3.000 cases. Né? Então, sabendo disso daí, fica fácil, você consegue compreender bem o X. Ainda, né, o que ele vai ter aqui para nós? Ele vai ter todos os eventos, né, dentro dele, vão ser apontados. Dentro de cada evento, né, ele vai ter as informações relevantes à coluna. Né? Então, vejam que ele tem aqui na primeira linha, deixa eu pegar o meu apontador. Na nossa primeira linha, ele vai ter qual que é a atividade. Na segunda linha, ele vai ter qual é o recurso. Na terceira linha, ele vai ter qual é o próprio timestamp. Né? Ainda, ele vai trazer, né, como evento, o evento ID, tá aqui do lado, e vai me trazer também o custo. Ninguém questionou, mas é assim, o fato de estar aqui, quer dizer que eu estou utilizando tudo, esses eventos, eu estou utilizando todas essas colunas. Professor, você utiliza até o evento ID para gerar esse modelo ou para aplicar as técnicas de mineração de processo? E a resposta é não. Então, apesar de estar aqui o evento ID, a gente não está deixando ele obrigatório dentro desse nosso log de eventos. Né? Vocês já vão entender como que a gente deixa obrigatório agora. Ainda, né? Lá no nosso trace, reparem aqui a nossa chave, né? No nosso trace, a gente vai ter de qual case que ele faz parte. Então, eu estou falando que esse trace aqui é o nosso case 1. Né? Ele está aqui. O próximo lá é o nosso case 2. O próximo, case 3, e assim vai indo, né, conforme a quantidade de casos que você acaba tendo dentro. Eu tenho alguns eventos, como eu falei para vocês, algumas colunas que eu não estou utilizando, né, mas vocês podem ver que é o mesmo valor que está aqui, né, do ladinho, a questão do evento ID. Aqui tem algo mais próximo para a gente poder visualizar, mas é a mesma imagem que a gente já tinha. Agora, como que eu defino o que eu quero utilizar e o que eu não quero utilizar dentro do meu log, né, olhando aqui no padrão em específico. Né? Então, vejam que eu vou ter... é como se fosse declarar atributos globais. Né? Então, vejam que lá em cima eu vou ter lá Global Scope Trace, aonde eu estou falando que eu preciso lá o concept name. Esse concept name aqui, pessoal, ele se torna obrigatório quando eu for declarar um trace, e ele vai estar associado ao número do meu case. Né? Então, ao número, ou a algo que eu coloque que fale que aquele conjunto de eventos faça parte daquele meu trace, né? Faça parte daquele meu case em si. Ainda na parte de eventos, né, eu vou ter mais alguns atributos, né, que também vão ser globais, ou seja, eles são atributos obrigatórios, que nesse nosso caso seria o timestamp, né, a própria atividade e o recurso. Então, eu estou falando, esses 3 são obrigatórios na hora de eu aplicar minhas técnicas. Né? Eles têm que estar lá apontados como vão ser utilizados. E aqui vai estar essas informações. E vejam que o Event ID e o custo, eu deixei ele fora. Né? É algo que eu não vou utilizar. Meus algoritmos não vão enxergar aquilo. Né? Ele vai ficar né, oculto ali. Além disso, pessoal, eu tenho a parte dos classificadores, como que são classificados, né, essas minhas colunas. Eu já vou entrar um pouquinho, mas passar para vocês poderem consultar depois, né, essa questão dos prefixos, dos classificadores e tudo mais, mas ele aponta alguns tipos de classificadores, né. Então, eu tenho o classificador que eu vou chamar aqui do nome atividade, né, que é referente a essa coluna aqui em específica, e ele vai estar relacionado à chave concept name,
que está relacionado lá ao prefixo de concept name. É onde ele vai buscar toda a informação de como tem que ser essa estrutura, de quando eu estou passando uma atividade. E a mesma coisa eu vou fazer para resource, que seria o nosso recurso utilizado, né? E para outro, né, tipo de informação. Né? Então, tudo eu vou deixar aqui. Né? Tudo vai seguir esse padrão. Né? E tudo vai estar obrigatório. Aqui ainda vai ter o nome desses atributos que serão utilizados. Né? Essa aqui é mais uma parte conceitual, mas é importante, né? Quando a gente vai gerar, principalmente utilizando ferramentas que vão otimizar essa parte da geração, dependendo do como vocês vão fazer, ele vai acabar gerando sozinho a partir do que você passar para ela, né? Mas é importante ter essa base. E essas extensões, elas vão estar associadas a alguns prefixos, quando vocês vão utilizar e vão criar, e nesses prefixos, né, eles mandam lá para um link, né, para o URI, vai estar toda a definição, né, de como funciona, qual é a ideia, de como que você tem que utilizar, o que está chegando, né, o que ele está mapeando, qual que é o formato que ele tem que vir, né, de que país que você está pegando isso. Então, nesse padrão, a gente tem que estar atento a isso, né, e quando vai estar criando mais nesse baixo nível, né, de mexer no arquivo do padrão em si, é interessante dar aquela pesquisada, dar aquela analisada, né, ver se está fazendo sentido ou não o que você está mexendo e para quem que você está produzindo esse log de eventos. E assim a mesma coisa vai acontecer com os outros prefixos, né? Eu tenho o prefixo lá organizacional, né, que ele vai ter lá a parte de recursos, como que ele vai entender essa parte de recursos, como que vai estar escrito isso daí, se é recurso em português, se é recurso em francês, ou se vai ser em outro idioma, né? Então, tudo isso daqui vai estar atrelado até, pessoal, no nome que vai estar a coluna que vocês vão estar utilizando, porque quando vocês vão usar a ferramenta, né, ele vai pedir para buscar essa coluna específica. Então, dependendo como vocês vão usar, é bom seguir o padrão, né, principalmente ferramentas comerciais, porque daí não tem erro, né, vocês vão poder utilizar certinho. Aqui tem uma definição geral, né, um fluxo geral de como funciona isso e aonde tá essas nossas extensões. E vejam que o X ele tem 12 extensões. Se vocês entrarem lá no site do padrãox.org, né, x.standard.org, ele vai estar descrevendo todos esses padrões, né, de como funciona, qual a ideia, o que tem em cada um, né? Então esse fluxo aqui já mostra esse nosso diagrama, né? Uma extensão vai ter um nome, vai ter esse prefixo que eu mostrei para vocês, vai ter uma URI, né, ligado a ele. Reparem que um log, né? O log ele é composto, né, por essa extensão. A extensão é composta por um tipo de atributo relacionado a ele. Um log ele é composto por eventos. Tem a parte aqui do trace, né? Ó, reparem que a gente não tem o case aqui, né? Ele não chama de case. Então, em algum momento começaram a chamar de case, misturaram e não levaram para lá o case também, ou não trouxeram para cá esse case, né? Então, como eu disse para vocês no começo, era uma dúvida minha também. Poxa, a gente tem case, tem trace, tem essas variantes, né? O que muda de cada um, né? O que é cada um nesse cenário? Mas aqui mostra tudo, né? Mostra bem essa definição, né? Dá para vocês terem uma visão ampla de tudo que está acontecendo, né? Da nossa arquitetura, né? Dentro de um X, né? Aqui tá os padrões, né, que vocês podem encontrar lá no site, né, os seus 12 padrões, e um deles que eu comentei com vocês e fui mais específicos, né, é a questão da extensão do ciclo de vida, né, da atividade. Né, a atividade está iniciando, a atividade está suspensa, finalizou, está completa, ou trocou a pessoa que estava fazendo essa atividade, né, então existe uma extensão, né, quando você chama ela, utiliza ela, que vai estar explicando como funciona, qual é a ideia, como que você vai ter que mapear isso dentro do teu padrão. Tem outros esquemas também, isso aqui eu passei um artigo para vocês fazerem essa leitura, né, entenderem como funciona, né, segue esse mesmo princípio, é mais técnico, né, para poder utilizar o log em si. E assim, pessoal, não assustando vocês, né, às vezes o pessoal, faz tempo que eu não estou na área de desenvolvimento, programando, estou vendo essa monte de linha colorida aí, não estou entendendo o que o professor está falando, né, então,
não se preocupem, né? Com o tempo vocês vão pegando o jeito, e se vocês não tiverem esse tempo, mas precisarem, né, desenvolver, vocês vão ver que tem muitos logs disponíveis, né? Que toda essa parte aqui já foi feita, né? Que é mais a questão da interpretação dos resultados, saber utilizar, talvez saber fazer algum drop ou outro dentro do log ali para deixar ele um pouquinho mais interessante, né? Mas para quem tiver o interesse, eu recomendo ir um pouquinho mais além, para vocês entenderem como funciona. Aqui a gente tem alguns desafios, né, para você extrair o log de eventos. Né? Tem 5 desafios aqui. A primeira está relacionada à correlação de eventos, né? Então, como correlacionar eventos dentro de um case, né, para sistemas legados e interconectados, né, múltiplas tabelas, diversos bancos de dados. Então, essa questão de correlação, a questão de criar o log, é um desafio até hoje da mineração de processos. A gente não tem ali uma chave, uma bala de prata, digamos assim, que uma forma só resolve tudo, né? Então tem alguns estudos, depende muito do sistema que você está utilizando, né? Sistemas legados, né, que foram citados lá no começo por uma colega de vocês, né, pode dar um pouquinho mais de trabalho, mas assim, é um desafio que pode ser vencido, né? Só vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas você consegue extrair esse log, né, dentro dessas bases também. Outro ponto é o timestamp. Né, então, como ordenar corretamente os eventos, né, cada sistema pode trabalhar com horários diferentes, incorretos, atrasos, né, diferentes granularidades, né, então isso aqui vai tomar um tempo de vocês, é aquilo que eu disse, poxa, eu tenho um timestamp que tem só data, hora e minutos, mas eu tenho eventos, né, atividades que são disparados, aonde o que muda é os segundos, ou vai além ainda, vai na próxima casa, né? Então eu vou ter 2 eventos que aconteceram no mesmo horário, né? Se eu for gerar o meu modelo de processo, né, pensem agora na questão mais visual, isso pode me trazer algum problema, né, para mim conseguir interpretar isso. Então, timestamp é importante e a gente precisa, né, entender, e é um desafio, né, como que eu vou trabalhar. Outro ponto, né, os snapshots. Né? O que seria esses snapshots? Pensem comigo assim, eu estou trabalhando com log de eventos, que ele pega dia 1º de janeiro de 2025 até o dia 31 de dezembro de 2025. Então, é um ano de log de eventos. E esse é onde que entra esse snapshots. Quando acontece isso, e vocês vão encontrar isso em logs de eventos, vocês vão ver que tem eventos que ou começaram lá em 2024 e foram para 2025, então você não queria aquele intervalo de tempo, ou ainda, o porquê que eu falo assim, pessoal, começaram em 2024, porque vocês vão ver os eventos incompletos, né? Então ele foi podado, então ele tem o final do processo, né? Porque o que iniciou lá em 2024 você não utilizou, então ele vai ter só um pedaço do processo, e também vai ter um pedaço do processo que iniciou em 2025 e você não tem o que finalizou lá em 2026, né? Então, se eu vou gerar um modelo, né, de processo, ou eu tenho muitos dados que têm essa característica, ou poucos dados, eles podem gerar para mim ali um ruído dentro do meu modelo, né, do modelo que eu vou gerar a partir da tarefa. Por quê? Porque eu estou vendo lá um processo que começou de um ponto que ele não poderia começar. Né? E você vai estar tentando explicar isso pro pessoal lá da direção. Eles falam, poxa, mas não poderia começar por aqui. Será que não está em conformidade com o modelo, né, conceitual? Né? Será que a gente não tem que abrir alguma auditoria para investigar isso? Porque ele pulou etapas de conferência e já foi lá, né, para as etapas finais. Né? A gente precisa saber o que está acontecendo. E às vezes foi só um erro na extração do log. Você não considerou eliminar esses eventos que começaram no ano passado. Né? Então a gente tem que cuidar também. Ainda na parte de escopo, né, quais tabelas ou atributos devem ser consideradas na extração de log de eventos, que está muito relacionado à correlação de eventos também. Né? Correlacionar eventos já é complexo, quais tabelas que vão estar nele também vai ser complexo, né? Os dois têm a mesma complexidade, e a parte da granularidade. Né? Então, como lidar com eventos em níveis muito alto ou muito baixo de detalhamento, que pode acontecer também em diversos cenários que a gente pode, né, ver ali no dia a dia. Pessoal, olhei agora o horário, são 16h40, não sei se o professor Marcelo conversou com vocês, eu não sei se alguém levantou a mão também, eu abri agora essa tela.
a gente vai tocar a nossa aula até mais ou menos ali 10 para as 5, né? Não sei se todo mundo estava na aula de ontem, né? Mas eu não trabalho na cidade onde eu moro, né? Então eu saio para outra universidade e eu vou de ônibus e tudo mais, então dá essa questão. E a gente começou a aula um pouco mais tarde, né? Para ficar, para todo mundo conseguir participar. Então eu e o professor Marcelo, a gente combinou que 1h45 ali de aula, né? A gente traz bastante conteúdo sem intervalo, né? Seria o suficiente ali para a gente conseguir vencer todo o nosso conteúdo, né? Então, como a gente está chegando nessa parte final, o que eu quero mostrar para vocês? E quero pedir para vocês. Eu tenho mais algumas coisas para falar na aula que vem sobre log, né? Alguns pontos, né? A gente precisa terminar. Eu não vou começar agora, que não vai dar tempo. Mas eu quero que vocês comecem a praticar um pouco, né? Vocês entenderem como funciona. Da mesma maneira que eu abri o log aqui e mostrei para vocês, né? Deixa eu até rapidinho. Ó, eu vou abrir aquele CSV, ou pode ser o log mesmo. Deixa eu ver se vai dar tempo. Artigos X, log X, ó, aquele finanças. Acho que os finanças eu já até abri uma vez para vocês verem. Ó, esse aqui é o de finanças. Ó, lembra que eu até falei, ó, o modelo de espaguete, do finanças e tudo mais. Ó, mas olha como ele está ficando. Ele é bem extenso, logo de finanças. E deixa eu fazer um teste, deixa eu abrir esse finanças aqui. Ó, porque esse finanças aqui, ele é um pouquinho mais complicado. Ó, ele está vindo com esses ciclos, né? Então, tá vindo quem que vai ser o nosso ID. Ó, olha que até na questão, quando vocês forem trabalhar com a ferramenta, vocês têm que pensar nisso, porque ele está mapeando e às vezes ele mapeia alguma coisa que na verdade ele não é, né? Então vocês têm que acabar ignorando, movendo, trocando. Isso aqui não vai ser, isso aqui vai ser minha atividade, isso aqui vai ser meu case ID mesmo. Agora a minha atividade vai estar para cá. Aqui está sem atividade ainda, essa aqui vai estar minha atividade, agora eu vou gerar a partir disso, né? Então, eu quero que vocês brinquem um pouquinho nessas ferramentas. Mas o que eu quero que vocês façam, até antes de brincar nas ferramentas, para a semana que vem? Eu quero que vocês analisem, né, a análise do processo a partir de logs de eventos dos desafios. Então, tem um desafio que acontece dentro da mineração de processos, né, que é o BPI, né? Então, lá tem diversos logs de evento. Deixa eu até entrar aqui, para mostrar para vocês. Acho que rapidinho dá tempo. Depois eu vou compartilhar isso lá no Classroom. Ó. Aqui, ó, podem ver que é direto da I3E e ele traz para mim ó, os logs do BPI. E aqui são desafios que as empresas solicitam, né, para participar desse evento, onde elas falam as dores que elas têm e o que elas queriam saber. É aquela pergunta que eu falei para vocês. Daí o pessoal da área da mineração de processo vai lá, analisa a base de dados, trata essa base de dados e a partir disso eles tentam chegar a algumas soluções daquelas perguntas, né? Então eu tenho diversas aqui. Quando vocês escolhem uma, vocês podem ainda abaixar ela direto daqui mesmo, do site que eu passei para vocês, ou vocês podem ir lá na origem. Deixa eu ver se esse aqui vai abrir, né? Às vezes um outro não abre. Ó, eu fui lá na origem, lá no BPI de 2016, ele vai falar de qual empresa que era, qual que é o cenário, né? Qual que é o detalhe lá do arquivo, né? Aqui ele está disponibilizando um CSV, está disponibilizando outros tipos de arquivo. Ó, qual que são as questões. E depois, né, como isso aqui já aconteceu, ele traz também quem ganhou, né, quem teve a melhor solução, qual foi a melhor ideia e tudo mais. Então, assim, essa é uma boa maneira de vocês aprenderem a trabalhar com log. Por quê? Porque vocês podem pegar um log desse, né, vocês vão pegar, o log é complexo, eu não estou entendendo, mas vocês podem pegar o artigo que fizeram em cima do log. Você vai começar a ler o artigo e vai começar a olhar o log. Você fala, tá, comecei a entender. Dá para mim fazer isso a partir desse log, sabe? Vocês vão quebrando algumas barreiras e vocês começam a utilizar os logs de evento e as próprias ferramentas, porque até no próprio artigo, às vezes, eles já vão recomendar a ferramenta que utilizaram, ou o Py ou um Apromor, que eu falei para vocês, não esqueçam, né? O Apromor lá, façam um cadastro de vocês para vocês poderem trabalhar com essas ferramentas, né? Com esses logs em si. Então, só continuando aqui para a gente finalizar, então, eu quero que vocês entrem lá, vocês escolham um log de eventos, né, para exploração, e após a escolha do log, né, eu até coloquei grupo, porque é melhor vocês fazerem grupo para vocês discutirem, né, façam um grupo aí de 4 pessoas, né, para poder ter uma discussão,
E o objetivo dessa atividade é explorar o log, né, e compreender as informações presentes nos dados, né, observando aspectos como, né, qual que é o processo apresentado no log, o que ele está querendo, por mais que o nome seja intuitivo, mas é interessante vocês irem lá, entender qual que é a empresa, entender qual que é o log, entender um pouquinho, ler os artigos que fizeram sobre o log, né, quais são as atividades registradas no processo. Ele tem 5, 10, 20, 25, 30 atividades, né? Quais são essas atividades? Tem algum lugar que descreve elas? Não parece, né? Até eu não sei se o professor Marcelo vai estar aí ou não, mas isso é importante, pessoal. A gente foi fazer um trabalho com o professor Marcelo, teve um momento que a gente estava procurando o que as atividades representavam dentro do log. Por quê? Porque se a gente não tem, às vezes o nome é muito, muito genérico da atividade e a gente não sabia, né, dar uma resolução do nosso resultado, né, explicar o nosso resultado, porque a gente não sabia exatamente o que era essa atividade. Né? Então tem todo aquele processo de falar, poxa, quantas atividades são e o que são essas atividades? Ainda, qual que é a quantidade de casos? Quantos casos tem nesse log que vocês escolheram? Quantas sequências diferentes, né, quantas variantes diferentes tem nesse cenário? Quais são essas variações existentes no processo? E daí, na próxima aula, eu quero só que no comecinho dela, né, é uma apresentação bem rapidinha, 10 minutinhos ali, né, em grupos de 4 pessoas, deve dar uns 4 grupos no máximo, e algo mais simples, pessoal. Só vocês falem um pouquinho do log, se vocês conseguirem identificar esses casos, né, quantas atividades tem, né, vocês podem ou montar uma apresentação de slide, ou não precisa montar a apresentação, né, eu quero que vocês entendam o log. Veja que eu não estou pedindo tarefas, eu não descubro o modelo ainda, não precisa fazer conformidade. Primeiro, vocês têm que entender o log, vocês têm que entender o negócio, vocês têm que entender por que está sendo utilizado a mineração de processo em si. Eu peço para que não tenha logs iguais, que esses grupos, né, grupos ali com 4 pessoas, escolham logs diferentes. Então, vocês podem usar o próprio chat que tem lá no Classroom, né? Eu acho que até um colega de vocês subiu até o link do livro. Vocês podem fazer a mesma coisa para postar qual log que vocês escolheram. Né? A gente escolheu esse log, o outro grupo escolheu esse outro log aqui, né? Porque daí a gente tem uma diversidade maiores, né, de logs para a gente poder discutir no início da nossa próxima aula. Mas isso aqui eu vou subir para vocês, se não hoje ou amanhã cedo, né? Ou caso alguém tire um print aí, já vai ter também como informação para vocês poderem desenvolver. E por hoje, pessoal, seria isso. Então, bacana demais, Hélio. Maravilha, né? Eu queria só fazer uma pergunta rapidinho. Sim, pode fazer. Que você falou lá daquele dos formatos, né, de log. Uhum. Aí você tem lá aquele do Parquet. Por exemplo, em Python a gente usa muito, né, esse Parquet, né, e tal. Cara, mas em Process Mining tem alguma dessas ferramentas que suporta, cara? Na verdade, não suporta. Eles estavam tentando usar o Parquet para fazer isso, mas a gente realmente usa como estrutura de armazenamento, né, para a gente poder compactar. Então a gente pega arquivos, né, com vários gigas e deixa ali com alguns megas, né? E como eles tinham um problema lá no Choque que ele escalava de um jeito exponencial, eles viram que o Parquet poderia ser uma solução. Mas existem poucos artigos que citam o Parquet como uma possível solução para log de eventos. Tanto é que você não encontra muito na literatura e eles já pulam depois para o céu. Por isso que eu falei. Pouquinho. São poucos que vocês encontram. Não, Tarik? Bacana. Eu só levantei errado aqui, desculpa. Beleza. Pessoal, então seria isso, né, a aula de hoje. Eu agradeço vocês, né, pela participação, né, espero que eu possa, né, pude ter contribuído um pouquinho mais nessa questão de logs de eventos, né. Semana que vem a gente dá continuidade e termina essa parte de log, né, vocês vão falar um pouquinho do log de vocês, e daí a gente começa na parte de descoberta, né, vamos começar a aplicar realmente algumas tarefas. Depois de aplicar as tarefas, a gente volta e utiliza alguma coisa relacionada à mineração de dados junto com a parte de mineração de processos, né? Então, a gente tem a nossa sequência ali, vai ser bem legal, vocês vão conseguir ver as coisas acontecendo e aparecendo. Então, pessoal, isso aí, um bom final de semana para vocês, um bom restinho de quinta-feira, professor. Valeu, Elison, a gente muito vai conversando. Para vocês também, até quarta-feira que vem. Tchau, tchau, um abraço. Tchau, boa tarde.
Tchau, tchau, gente. Até mais, bom fim.